Então, pessoal, como a gente falou de seno e cosseno, é natural que a gente vai falar de tangente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar num ponto aqui sobre a circunferência, que naturalmente a gente vai poder pensar no raio aqui, né? E a gente também tem que estar atento que esse ponto ali vai estar associado a um ângulo interno aqui, que é o que por enquanto, pelo menos, a gente está chamando de alfa, né? Bom, qual que é a ideia? A ideia aqui é a seguinte, que a gente vai pensar na reta aqui, ó, que tangencia a circunferência aqui na origem dos arcos, tá? Ou seja, essa aqui é a reta x igual a 1. É uma reta vertical aqui, certo? E a gente vai pegar aquele valorzinho ali e a gente vai aquela reta e a gente vai prolongar até aqui, ó. O que eu queria que você percebesse? Que aqui a gente tem um triângulo retângulo, ó. Qual que é essa medida aqui de baixo? Isso aqui é 1, já que o raio da circunferência é 1, né? Bom, isso aqui vai ser alguma medida que eu vou chamar aí de cateto oposto, aquele alfa, e tem essa medida em vermelho que seria a hipotenusa, certo? Porque como eu vou falar de tangente agora, vamos pensar aqui, ó. A tangente daquele alfa é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E é por isso que a gente pensa aqui nessa reta que daí o cateto adjacente fica igual a 1, né? Então essa tangente de alfa vai ter medida simplesmente igual àquele cateto oposto, porque fica cateto oposto sobre 1, logo tangente alfa é igual a medida do cateto oposto. Então essa medida aqui, ó, a gente prolonga até achar essa reta tangente e esse comprimento aqui vai dar a medida da tangente. Tá? Vamos ver como é que isso fica lá no grandioso GeoGebra. Olha só, o que a gente já percebe? Que para ângulos muito pequenos, ó, a ideia é que a gente pegue esse segmento de reta que vai dar origem até a extremidade do arco, tá? E a gente prolongue esse segmento até achar a reta x igual a 1. Então, para ângulos muito pequenos, essa tangente vai ser muito pequena. E quando o ângulo é zero, essa tangente vai ser zero, né? Bom, conforme a gente vai aumentando, ó, vamos parar aqui no 30 graus. Tá? Essa medida, esse comprimento em vermelho aqui, tem o tamanho de raiz de 3 sobre 3, que é a tangente de 30 graus que a gente tem lá na tabela. Tá? O que a gente percebe? Quando a gente chega aqui ó, na tangente de 45, quando a gente chega aqui no 45, que a tangente é igual a 1, isso vai dar exatamente ali em cima da circunferência, né? E quando a gente passa do 45, olha só, a tangente vai crescendo. Ela passa da circunferência. Tanto que quando a gente chegar aqui no 60, essa tangente aqui vai ser igual a raiz quadrada de 3, né? Então, o que acontece? Nisso a tangente é diferente de seno e cosseno, porque ela não é limitada, tá? Ela vai crescendo muito, e aí a gente já percebe o seguinte, ó, para valores aqui próximos do 90, ela vai, tipo, vai dar valores muito grandes, ó. Para 88, a tangente aí está em 28,64. Olha aí o que vai acontecer quando a gente tenta achar a tangente do 90 graus. O que vai acontecer? Você prolonga isso aqui, né? E você tenta achar onde que ele vai se intersectar com essa reta. Só que essa reta passando aqui de 0 para 0 e 1. Com essa reta vertical, as duas são verticais, elas não vão ter intersecção. Então a tangente não existe aqui no 90 graus. Agora vamos olhar a tangente aqui no segundo quadrante, ó. Então, atenção, ela vai ter valores negativos, porque a ideia é você pega aquele ponto aqui, com a origem aqui e prolonga até achar a reta x igual a 1. Então, aqui a gente vai ter esse prolongamento, vai estar aqui no lado negativo. Então, a tangente no segundo quadrante é negativa, tá? E ela é crescente aí,
Inclusive, a gente nem analisou... Bom, depois eu falo de crescimento e decrescimento. Ó, até chegar ali no 180 graus. Onde ela é zero, porque tu pega isso aqui, tu prolonga até achar o x igual a 1, né? Isso aqui vai dar essa reta que vai dar aqui no zero. Depois ela passa a crescer de novo. Primeiro para valores pequenos, depois para valores grandes. Aqui no 3π, no 270 graus, a gente vai ter o mesmo problema que tinha no 90 graus, tá? Esse prolongamento aqui do ponto, do extremo do arco com a origem, ele vai ser uma reta vertical que não vai ter intersecção com essa outra reta vertical. Então o 270 graus também não tem tangente, tá? Não é que a gente não consegue calcular, ela não existe, tá? E aqui no quarto quadrante, ó, você pega esse prolongamento até a reta x igual a 1, vai dar aqui um valor negativo, tá? Então, positivo, negativo, positivo, negativo. Esses são os sinais da função tangente. Agora, vamos analisar crescimento. No primeiro quadrante, ó, conforme eu vou aumentando o arco, a tangente é crescente, porque ela está indo para cima, né? Tá. Tem uma descontinuidade aqui. No segundo quadrante, ela é negativa, mas ela está subindo. Conforme eu aumento o arco, ela está vindo de baixo para cima. Então, ela é crescente no segundo também. No terceiro quadrante, opa, conforme eu vou aumentando o arco, ela vai indo para cima ainda. Ela é crescente ainda. E no quarto quadrante, ela é negativa, mas indo para cima, então ela também é crescente. A tangente é crescente em todos os quadrantes, tá? Vamos voltar lá para a nossa aula. Aqui, então, eu estou representando para ti aquilo que a gente estava olhando no GeoGebra, né? No primeiro quadrante, você faz esse prolongamento aqui, vai dar um valor positivo. No segundo quadrante, você faz esse prolongamento do extremo do arco com a origem do plano cartesiano, mas para achar a reta x igual a 1, ele vai ter que prolongar para esse lado, né? Claro, se você prolongasse para lá, você nunca ia achar essa reta x igual a 1 aqui. Então, por isso, no segundo quadrante, a tangente é negativa. No terceiro quadrante, ela vai ser positiva, você pega isso, projeta para lá, vai ser positivo, e no quarto quadrante é negativa ali. Então, a gente já pode, inclusive, analisar o seguinte, ó. Vamos fazer um resuminho aí. 3 circunferências, né? Então, nessa aqui eu vou falar do cosseno. Então, o cosseno é o quê? Positivo nos quadrantes da direita e negativo nos quadrantes da esquerda. Esse aqui eu vou falar do seno. O seno a gente analisa se está para cima ou para baixo, né? Então, ele é positivo nos quadrantes de cima e negativo nos quadrantes de baixo. E no último aqui eu vou falar da tangente, que é positivo, negativo, positivo e negativo, tá? Bom, olha só. Esse tipo de resumo aqui é o tipo de coisa que você deveria, que teoricamente seria bom que você fizesse por iniciativa própria, que você, quando chegasse em algum momento, dissesse, espera, que eu tenho que organizar isso, porque elaborar esse tipo de coisa ajuda você a entender melhor o que você está fazendo, tá? É claro, o que parte de você fazer é muito melhor para o seu aprendizado, tá? Agora, vamos falar sobre os arcos de eixo aí, que a gente já estava analisando antes lá no GeoGebra, certo? Bom, aqui, ó, tangente de zero. A gente pega aqui na origem e prolonga até o zero, né? Bom, lembrando, a gente tem que achar essa reta vertical aqui, ó, né? Que é a reta x igual a 1. Se eu pego aqui e prolongo até ali, olha, está em que altura? Está em zero. Logo, tangente zero é igual a zero. Deixa em verde mesmo. Tangente π, olha só. A gente pega isso aqui, né? Da origem até o extremo do arco e prolonga. Quando que ele vai achar essa reta aqui? Nunca, porque são retas paralelas. Isso aqui não existe, não se define.
colocar ali com o mesmo ponto de interrogação que GeoGebra fazia. Tangente em π. No π aqui, ó, você prolonga, ó, você tem esse segmento aqui, você prolonga até achar em que altura que deu? No zero. 3π vai ser o mesmo problema, ó. A gente pega esse arco aqui. Não adianta você prolongar para cá ou para cá, você vai ter duas retas paralelas que nunca vão ter intersecção. Isso não se define. E a tangente em 2π, de novo, você pega isso daqui, ó, pronto, já está ali no zero. Bom, π aqui e 3π ali. Tem uma coisa que a gente vai usar bastante aqui, que é a ideia de que a tangente de um ângulo, você também pode encontrar ela abreviada assim, ó, tá? Você pode calcular fazendo seno dividido por cosseno. Inclusive, seria outra forma de você deduzir lá desde o começo, tá? Então, por isso aqui, ó, se a gente quer, por exemplo, a tangente no 90 graus, ela seria o quê? O seno do 90 graus dividido pelo cosseno de 90 graus. O que iria acontecer aqui? Ó? Tangente 90 graus igual seno de 90 é 1 e cosseno de 90 é 0. E a gente não tem como dividir por zero, não existe divisão por zero. Tá? Então, é outra forma de justificar por que não existe a tangente no 90 graus. Tá? Vamos para os exemplos. Primeiro, tangente de 5π². Já vamos começar com o radiano? Vamos, né? Fazer aqui a circunferência trigonométrica. Eixo vertical, eixo horizontal. 5π². Tu concorda comigo que ele é maior que π? Que seria 4π², né? Então, onde é que eu vou localizar os 5π²? Ele vai estar mais ou menos aqui assim, ó. Aqui é o 5π². Por quê? Porque aqui onde eu tenho π, eu sei que o π, eu poderia dizer que é 4π², né? Então tá. 5π² aqui. Com, aliás, associado a esse arco aqui, né? Esse arco inteiro. Então vamos lá, o que a gente tem que fazer é projetar isso no primeiro quadrante. Olha ali, ó. Pá! Qual que vai ser esse ponto aqui? Qual que vai ser esse pequeno arco que é o amiguinho dele aqui no primeiro quadrante? A gente tem que pegar a diferença entre os 5π² e o 4π², que é 1π², né? Que é o 45 graus. Tá bom? Deixa eu escrever assim, porque talvez eu vou precisar daquele espacinho ali, ó. π². Então tá. Vamos pensar agora aí na definição para a tangente. A gente tem que pegar essa reta aqui, vertical, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aquele... A gente vai pegar isso aqui, ó, e prolongar até dar lá naquela reta. Opa, aqui a gente vai achar um valorzinho positivo, né? Então, a tangente dos 5π², vamos lá. Tangente dos 5π² é igual a tangente do π². Tá? Porque essa daqui vai ser positiva também. Portanto, a tangente dos 5π² é 1. Porque o π² é 45 graus. Esse aqui é o nosso 45 graus. Tá? Esse era o nosso exemplo A. Exemplo B. Tangente de 7π⁰. Bom,
Vou fazer aqui a nossa circunferência. Bom, 7π, ele de novo vai estar no terceiro quadrante, porque 7/6 é um pouquinho maior que 1, né? Então eu vou fazer assim, ó. Vou colocar esse ponto aqui, na origem. E vou colocar assim, ó. Opa! Vai dar um ponto mais ou menos aqui, tá? Ó, o 7π vai dar esse arco aqui, ó. Claro, aqui a gente tem a medida do raio, né? Que está associado a esse arco aqui. Esse é o arco com comprimento 7π. Tá bom? A gente tem que projetar isso lá na reta x igual a 1, certo? Então aqui, primeiro, quando eu vou fazer redução disso ao primeiro quadrante, eu tenho que, mais uma vez, pegar a diferença ali desses 7π, eu vou escrever ele aqui mais na extremidade do arco para não confundir uma coisa com a outra. Ó, 7π é todo esse comprimento, tá? Mas que vai acabar nesse ponto ali, ó. Vai acabar nesse ponto aqui, 7π. Eu vou pensar de novo quanto que ele passou aqui do π radiano. E o π radiano eu vou escrever como 6π. 7π passou 1π, né? Então, esse ponto aqui, na verdade, esse comprimento aqui, ó, que a gente vai associar a esse ponto, é o 1π radiano, que é 30 graus, tá? Então tá. A gente pega isso aqui, a gente prolonga até dar naquela reta. Olha que legal, vai ser positivo de novo, porque está para cima do eixo, né? Portanto, tangente de 7π é igual a tangente de π radiano. Portanto, raiz quadrada 3 sobre 3. Temos aí nossa resposta. Tá? Feito exemplo B. Vou para o exemplo C, o último aí. Tangente 7.860 graus. Tá de brincadeira comigo? É pegadinha isso? Vamos lá. Primeiro, 7.860 graus ele é maior que uma volta. Então a gente vai ter que pegar 7.860 graus e fazer dividido por 360 graus. Ele vai caber duas vezes, que é 720. Subtrai aqui, fica 6, baixa aquele zero, vai caber uma vez, que é 360, fica resto 0, 0 e 3. Show! Então ele dá 21 voltas completas e para lá no 300 graus. Então eu já sei que essa tangente aqui é igualzinha à tangente do 300 graus. Porque quando eu vou olhar os arcos côngruos, eu não penso aí em sinal. Não, sinal não vai mudar nada. O que vai mudar sinal é redução ao primeiro quadrante, que é o que a gente vai fazer agora. Então aqui, ó. Pá, circunferência, né? Eixo seno, eixo do cosseno. Já vou colocar aqui a nossa reta vertical. Tá? Vamos pensar aí nesse 300 graus. Ele vai ser o quê? Vai ser um arco com extremidade aqui, ó. Então, esse arco que acaba nesse ponto, tá ali o raio, ele deu toda essa volta, né? Esse aqui a gente vai ter um ângulo de 300 graus. Agora, o que acontece? Eu vou ter que escrever isso um pouco mais para outro lugar. Vamos fazer redução ao primeiro quadrante. Redução aqui é o quanto falta para ele dar a volta aqui. Para ele completar a volta. Falta 60 graus, tá?
Então, o correspondente dele no primeiro quadrante seria um ângulo de 60 graus. Só que vai acontecer o que aqui? Quando a gente prolonga isso até achar essa reta, a gente vai chegar num ponto negativo, ele está para baixo do eixo. Aqui a gente vai ter a tangente do 300 graus, né? Então, mas ele é correspondente aí. Do glorioso 60 graus. Então aqui, ó, essa medida aqui é a tangente do 60, que está para o lado positivo, né? Então o que vai acontecer? Essa tangente aqui é o oposto da tangente de 60 graus, portanto, menos raiz quadrada 3. Tá? Em alguns exercícios, bom, só para calcular a tangente a gente pode fazer só assim. Em alguns exercícios de simplificação, às vezes a gente vai ter que lembrar daquela história de que tangente é seno dividido por cosseno, tá? Mas essa aula fica por aí. Vocês vão receber junto com essa aula uma lista de exercícios, e esses exercícios não precisam ser entregues, tá? Novamente, é uma lista de exercício para a gente treinar. A gente está vendo um monte de conceito e é importante que a gente faça exercício para conseguir entender esses conceitos de maneira mais clara, tá? Então isso não precisa entregar, tá legal?